Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso estudo de hoje é do Evangelho de São João, no capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 18. A cura desse paralítico, hoje aqui no Evangelho de São João, é um dos poucos relatos de cura que há no Evangelho de São João. São apenas 3. Além desse paralítico de hoje, nós vimos ontem a cura do filho do oficial e mais adiante veremos a cura de um cego. Os sinóticos já relatam para nós tantas outras curas milagrosas de Jesus. João se detém na cura no sentido muito mais profundo que possamos imaginar, porque eu já disse no estudo de ontem que para alguns a cura física ela tem uma predominância sobre a fé, quando na verdade não. A cura do homem pleno, completo, o resgate do ser humano, o resgate da criatura humana, a salvação da criatura humana, essa é a cura, a libertação e a restauração plena que Jesus veio trazer a nós. E todos aqueles que têm doença física ou não, todos nós precisamos ser curados por Jesus. Todos nós precisamos enxergar a luz que é Jesus. Porque todos nós somos cegos em certo ponto de vista ou em certo modo como enxergamos a vida. Todos nós somos coxos, aleijados, porque andamos com muita deficiência, com muita dificuldade. Os nossos movimentos são bem menores do que as nossas pernas podem fazer e alcançar. E todos nós somos paralíticos. Nos encontramos paralisados em muitas áreas da nossa vida. Por isso que a cura de Jesus é para todos. Nós olhamos para aqueles que são talvez deficientes, manifestam essas doenças e temos pena deles, quando na verdade deveríamos ter pena de nós e permitirmos que a misericórdia de Deus olhássemos para cada um de nós, para que cada um se enxergue o quanto necessitamos desta água pura, desta água que cura, que renova, que transforma e que faz o homem novo. Nessa piscina de Betesda, nesse tanque, onde tantos enfermos, sobretudo os cegos, os paralíticos e os coxos, iam para buscar a cura, porque acreditava-se que havia um poder medicinal. Uma vez por ano, um anjo do Senhor descia sobre aquele tanque e aquele movimento fazia com que as pessoas ficassem curadas. E não era uma cura plena, porque quem alcançasse aquela cura física sentia-se melhor que os outros, enquanto quem não era curado ficava até mais enfermo, até ficava mais doente, porque sentia-se depreciado, não foi privilegiado, não foi agraciado no sentido da palavra. E às vezes, até nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas se comportarem assim em relação à fé, ao que consegue de Deus. Se eu alcanço uma graça, sou agraciado, sou privilegiado, sou abençoado por Deus, enquanto outros não conseguem, enquanto outros parece que não atingem o que querem, então Deus não olhou para ele não é tão amado e tão querido por Deus. Não é verdade. O que é verdade é o contrário. Deus olha para aqueles que não são olhados. Deus olha para aqueles que parecem que não são agraciados acima de tudo. Porque o versículo 5 narra para nós que havia um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos corresponde a toda uma geração. O povo de Deus precisava apenas de 2 anos para sair do Egito, para chegar à Terra Prometida. Esses 2 anos somou-se a 38 anos e deu 40 anos, uma geração inteira caminhando para poder chegar à Terra, e não chegou porque aquele povo era cabeça dura, porque aquele povo murmurava, aquele povo reclamava, e enfim, aquele povo não atingiu a maturidade da cura. Este homem estava praticamente no limite, nos seus 38 anos. Nós temos pouco mais, pouco menos, podemos até ser mais novos.
E talvez não tenhamos atingido a maturidade também da cura, porque estamos também debilitados, somos também enfermos. E eu volto a dizer, não é a enfermidade física que nos debilita de encontrarmos a plenitude da graça de Deus. O que debilita é a paralisia interior, que paralisa o nosso coração, paralisa a nossa mente, a nossa vontade. É a cegueira que nos envolve, que não nos permite enxergar a vontade, a verdade de Deus. Somos coxos, é sermos coxos. Não podermos correr como devemos ir ao encontro da graça. Isso acontece também porque muitas vezes nós somos ou vivemos a realidade que esse enfermo viveu. Primeiro, vendo aquele homem deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, Jesus perguntou a ele: você quer ficar curado? Você quer ficar sarado? Você quer ser transformado? Você quer sair dessa vida paralisada em que você se encontra? Desculpa, mas não pense que Deus quer nenhum de nós paralisados, não. Deus até pode olhar para nós, tendo essa ou aquela limitação física, mas já deu para ver no mundo que muitas pessoas que têm limitações físicas alcançam, vivem a graça plena do reino de Deus, do que quem está bem, do que quem, entre aspas, parece estar bem ou não tem nenhuma mutilação. O que Deus quer é que sejamos plenos. E por isso ele pergunta: você quer ser curado? Aí o enfermo diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outro já desceu antes de mim. A pergunta de Jesus não foi essa. Mas a resposta desse homem apresenta para nós duas coisas. Primeiro, a falta de compaixão dos outros. Ninguém teve compaixão dele, ninguém teve, talvez, misericórdia dele. Cada um estava olhando para si, preocupado com si, consigo, com suas situações, com suas debilidades, com suas doenças, com suas enfermidades. Quando alguém aparece com um problema em nossa vida, nós já temos uma resposta clássica que escutamos aqui e ali. Eu já tenho problemas demais para me ocupar ou me preocupar com problemas dos outros. E aí é uma verdadeira cegueira. Dá para ver que todos que estavam ali eram muito cegos, porque ninguém enxergava a situação do outro. Quando não somos capazes de enxergar quem está à nossa frente, pode ter um tanque de graça que for, nós mergulharmos nesse tanque e só enxergamos a nós, é um sinal de que a nossa cegueira é maior do que nós possamos imaginar. Quando eu não enxergo o outro, quando eu não vejo o outro, quando eu não olho o outro, quando eu passo por cima do outro, quando eu passo de lado do outro, quando eu não vejo o outro, isso manifesta o tamanho da minha cegueira, da situação em que me encontro. Mas não é só a nossa indiferença, não é só a nossa frieza, não é só a nossa falta de cuidado com o outro. Esse homem enfermo também, ele vive uma autocomiseração. Ele vive com muita dó, com muita pena dele. A pergunta que se dirigiu a ele é se ele queria ser curado. Ele já foi logo culpando os outros. Já foi logo dizendo que o problema dele está daquele jeito é porque ninguém olhava para ele. Nós sempre achamos que o nosso problema é o outro. O problema são os outros. A culpa por nossas doenças, nossas enfermidades, dos nossos fracassos, do que não deu certo na nossa vida. Nós estamos sempre procurando respostas externas. Culpa em alguém. Alguém vai ser sempre culpado. Há aquele que é revoltado com o pai, é revoltado com a mãe. Há o outro que é revoltado com Deus. Há outro que é revoltado com o marido que tem, com os filhos que tem, com a sociedade que tem, com a igreja que tem, com o padre, com o pastor, com o líder lá da sua igreja. E, enfim, a grande paralisia da vida se chama revolta. É sermos revoltados interiormente, e a revolta interior é, acima de tudo, culpar sempre os outros. Pelo que passo, pelo que sinto, pelo que sofro, pela situação que me encontro. Ninguém
quer assumir seu próprio erro, sua própria culpa, sua condição. Mas não se trata também de viver se culpando, porque é eu que sou culpado pelo que vivo, pelo que não deu certo, por aquilo que fracassou na minha vida. Não. É assumir que eu posso me levantar, que se eu errei, que se alguém errou comigo, se aconteceu isso ou aquilo, eu não preciso ficar nessa situação. Se ninguém me ajuda, eu não vou ficar paralisado, porque aí a paralisia vai ser maior. Viver culpando os outros, viver dizendo que ninguém quer me fazer nada por mim, ninguém me ajuda, só me deixa mais triste, mais depressivo, mais depreciativo da minha própria realidade. Aí eu não vou adiante mesmo. Por isso, olha como é a ordem de Jesus. Jesus não vem chorar com ele, coitadinho de você, realmente, como é que essas pessoas não te ajudam? Não, foi nada disso não. A ordem de Jesus para ele é primeiro, levanta-te. Sai dessa, meu filho. Não fica prostrado não. Não fica nesse sentimento de culpa não. Não fica menos ainda, porque aliás o caso não é com esse sentimento de culpa não. Não fica culpando os outros não. Não fica se depreciando e achando que sua vida não vale nada. Que nós encontramos de pessoas que vivem lamuriando, lamentando, se prostrando, caindo na vida, a depressão que deprecia a pessoa, onde ela não sai de si, ela não levanta da prostração, da queda, da derrota, do fracasso, seja do que for. Jesus não quer ninguém prostrado. Uma coisa é uma doença que realmente nos leva a ficar assim, mas quantos doentes no leito do hospital, quando eu vou visitá-los, eles me levantam com o ânimo, com a coragem que eles enfrentam, encaram a enfermidade, mesmo gemendo, padecendo fisicamente, como estão levantados na alma e no coração. É duro ver jovens prostrados. É duro ver pessoas que têm todo o vigor da vida desanimados, sem o vigor de viver, sem o gosto de viver, sem a capacidade de lutar. Jesus está dizendo, por favor, levanta-te. E mais ainda, Jesus podia pegar aquele doente, vem cá, deixa eu levantar seu leito. Não, ele pode pegar o seu leito agora. Porque se havia dentro dele todos esses anos, esse sentimento, sabe, de depreciação, ele tinha até alguma enfermidade, era verdade, mas a enfermidade não podia prostrar aquele homem. Pega, meu filho, o teu leito e agora anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado. Ele tomou seu leito e foi andando. O que foi que curou aquele homem? A palavra de Jesus. A palavra de Jesus é poderosa. A palavra de Jesus nos levanta. A palavra de Jesus nos coloca de pé. A palavra de Jesus nos tira da poeira, da prostração. Como nós precisamos nos alimentar e tomar posse da palavra. Há aqueles que ouviram a palavra e não tomaram posse e continuaram e continuam nos dias de hoje prostrados na vida. É muito importante nós levarmos para uns para os outros palavras de ânimo, de encorajamento, sabe? Como é bom alguém sentir-se encorajado, motivado, é maravilhoso. Mas palavras de ânimo ajuda. Mas quem cura, na verdade, é a palavra poderosa de Jesus. Outras pessoas poderiam com certeza ter animado este homem. Mas quem levou a palavra de vida, e aqui vida em João tem um sentido muito maravilhoso, muito abençoado, muito profundo, a vida retornou esse homem. Não foi a simples doença que ele tinha que tirou sua vida. O que tirou sua vida foi o alento que ele perdeu, o gosto, a direção da graça que esse homem não tinha. Agora a graça da palavra de Jesus trouxe vida novamente a este homem. Porque é assim que a palavra de Deus age. Por isso que a palavra dele é água viva. Aquele homem estava 38 anos tentando entrar numa água medicinal que ele pudesse tocar para ser curado de uma enfermidade. A palavra de Jesus curou ele plenamente. A palavra de Jesus levantou aquele homem, porque Jesus, nós estudamos isso, ele é água viva. Ele é água que dá a vida. Ele é água que reanima, ressuscita-nos para a vida plena. Que maravilha o que o texto continua a nos dizer.
A questão era que era um dia de sábado. E aqui é muito importante compreendermos agora o sábado no sentido joanino. Os judeus diziam ao homem curado: é sábado e não te é permitido carregar o teu leito. Primeiro, desculpe eu dizer, mas que espírito de porco, que pobreza desses homens. Ninguém se preocupou com um cidadão que 38 anos estava doente. E 38 anos ninguém ligou os religiosos da sua época por aquilo que aquele homem estava vivendo. O dia que o homem se levanta, ele não se preocupa nem com a cura do homem, que podiam agora estar, nossa, que maravilha, louvando a Deus, agradecendo, bendizendo, se alegrando com aquele homem. Não. Desculpa. Às vezes nós temos esse espírito pobre também. Nós não nos alegramos com quem foi agraciado, com quem mudou, quem recuperou sua vida, quem mudou sua vida. Aquele espírito do irmão mais velho, esse é o verdadeiro espírito de porco, de inveja ou de qualquer outra coisa. Ou da religião mal vivida, da religião falsa, da religião do preceito, da regra, da religião só dos dogmas e da dogmática, e não a religião da vida. Não importa se é domingo, se é sábado. O que importa é que esse homem foi agraciado. O que importa é que nos preocupemos com a vida dele, é muito mais importante do que qualquer outro preceito religioso. Mas isso é triste relembrar isto e ver como isso se remonta ou se remete a tantas situações da vida passada e do cotidiano presente dos dias de hoje. Não te é permitido carregar o teu leito. E por que não é permitido? Porque era sábado. Mas respondeu-lhes a ele: aquele que me curou disse: toma teu leito e anda. Esse homem, ele cumpriu plenamente o que Jesus lhe ordenou. Colocar a palavra de Jesus em prática nos cura. Obedecer a Jesus, fazer o que ele disser, como nos disse Maria lá em Caná, é que nos levanta da prostração, da enfermidade que nos encontramos. Esse homem obedeceu a palavra de Deus. O que nos deixa doentes, enfermos, paralíticos e paralisados é não obedecermos a palavra de Deus na nossa vida. Obediência, cura e libertação. Por mais que isso causou complicação a este homem, porque perguntaram: mas quem é esse homem que mandou você tomar esse leito e andar? Aquele homem curado disse: olha, eu não sei bem dizer quem era ele. Jesus se retirou da multidão, o homem não pôde nem contemplar direito. Jesus não ficou ali para aquele homem ficar passando a mão nele e sendo exaltado. Você sabe, Jesus não é disso, muito pelo contrário. Jesus se retirou. E o que Jesus fez era que aquele homem andasse, que aquele homem saísse daquela prostração. Mas, mais tarde, nos diz o versículo 14, Jesus achou no templo aquele homem e lhe disse: olha, que bom que você está bom. Que maravilha que você está curado. E a palavra não é simplesmente curado, de cura, de quem deixou de ter uma enfermidade. Você agora está são, você está sarado, você está pleno. A graça de Deus está em você. Mas eu só te digo uma coisa: não peques. Já não peques, para que não te aconteça coisa pior. Daí você vai entender que nada é mais grave. Não há paralisia maior, cegueira maior, não há estado de coxo mais grave do que nós sermos tomados pelo pecado, sermos paralisados pelo pecado. O pecado paralisa a nossa visão interior. Ele causa verdadeira cegueira na humanidade. Mas para não se dirigir de uma forma genérica para a humanidade, o pecado causa uma verdadeira cegueira em nós. Nós somos cegos, não enxergamos como deveríamos enxergar, nós não enxergamos a graça de Deus, nós não enxergamos uns aos outros, porque o pecado nos torna cegos. Nós somos paralíticos na fé, nós não temos o ânimo que precisamos ter, não temos a disposição que temos, porque o pecado, ele causa isso em nós. Se aquele homem, independente da doença que ele teve, se ele era coxo, ou que não nos diz qual era a enfermidade que ele tinha, mas como era sempre as três realidades maiores que iam naquela piscina, ou era cego, ou era coxo, ou era paralítico, coisa pior para aquele homem era ele voltar
ou se não voltaram, se dirigiam no estado de pecado. A compaixão ou a pena que poderíamos ter de alguém não é de ninguém que nasceu com deficiência, nasceu doente, ou nasceu enfermo, ou tem doença crônica. Não é de quem está com câncer, não é de quem está com essa ou aquela enfermidade. A gente costuma ficar aplaudindo a pessoa que está com o corpão sarado, que está maravilhoso. Nós até batemos palmas, nós até criamos situações para... Coitados de nós. E de quem também se acha assim. Porque aí está a verdadeira cegueira. Não é que quem está assim é um pecador, mas às vezes está assim, não enxerga-se a si mesmo, vive situações de pecados gravíssimos na vida e não se enxerga. Porque o critério de sarado para o mundo é outro. De são para o mundo é outro. Aquilo que o pecado causa em nós é a situação mais triste. Porque o pecado paralisa a vida. O pecado nos tira da vida. Não é vida eterna. Depois que eu morrer eu não vou para o céu. Não, eu já não estou vivendo a graça do céu aqui. Isso é triste. Esse homem agora, ele faz parte. A graça de Deus chegou nele. Ele vai paralisar a graça. Ele vai cortar a graça se esse homem voltar ao pecado. Se entregar ao pecado. Desculpe eu usar a expressão voltar ao pecado. Eu não posso dizer nem que esse homem era pecador. O que eu sei... Eu digo pecador no sentido de pecador público, não estou me referindo a isso. Eu estou dizendo que, para nós, o mais triste é a nossa vida caminhar nas trevas do pecado, na ilusão, no engano, na paralisia que ele causa em nós. O que ele disse àquele homem, ele está dizendo a mim, a você, a nós que nos iluminamos pela palavra de Deus, que não nos aconteça coisa pior, que nenhum pecado domine. Nós podemos ter fraquezas, é diferente, fragilidades, quedas, mas não podemos deixar que o pecado domine, porque isso sim paralisa de verdade a nossa vida. Mas por esse motivo os judeus perseguiam Jesus. E aqui nós já partimos para um outro ponto do estudo, para concluir esse estudo de hoje, que vai ser mais aprofundado no próximo estudo. Os judeus perseguiam Jesus porque ele fazia milagres no dia de sábado. Mas veja bem, a resposta de Jesus nos interessa muito. Meu Pai continua trabalhando até agora e eu também continuo trabalhando. Os judeus pararam naquela visão de que o Pai, porque nos diz realmente do repouso sabático, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Mas Deus descansou porque a criação estava completa, estava plena. Mas desde que a criação desencambou, desde que a criação perdeu o rumo, a direção, o Pai não pegou e ficou lá descansando e vendo tudo se perder. Não! Quem é o Pai que dá conta de ver isto? Se você trabalhou, deu sua vida pelos seus filhos 6 dias, e no 7º dia, de tudo que você fez por ele estar doente, o que é que você não vai fazer para recuperar o seu filho? Você conhece sábado, domingo, você conhece noite, madrugada, seja o que for? Os filhos de Deus estão doentes, estão enfermos. A criação linda, maravilhosa está paralisada. E poderia estar 1000 vezes pior. Porque muitos filhos desencaminharam. Mas o Pai está trabalhando para salvar o que está perdido. E por isto, ele não conhece nem o sábado. Pelo contrário, a criação não se perdeu. A criação, ela está sendo recuperada. E por isto, o sentido pleno do sábado é completar a obra da criação. Se o Pai criou em 6 dias, o 7º dia é para completar. E Jesus está fazendo isso. Ele está transformando no sábado no seu verdadeiro sentido. No sábado não pode, só vale, nós vamos louvar, glorificar, bendizer a Deus pela obra que foi feita, mas aonde ela está inacabada, aonde ela está deteriorada, aonde ela foi desviada, ela agora está sendo recuperada. Por isso que Jesus diz que Ele está trabalhando também. Ele está no meio de nós, completando, ou mais do que completando, plenificando a criação do Pai. Mas os judeus
quem não tem o Espírito de Deus não entende como Deus. E muitos daqueles judeus, com maior ardor, cegos como estavam, procuravam então tirar a vida de Jesus. Porque aqui está as causas que vão levar à morte depois de Jesus. Porque não somente violava o repouso sabático, que para eles era tudo, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e que ele agia como Deus, ele era como Deus. Assim como Deus trabalha, ele trabalha igualmente. E aí depois vamos estudar as razões teológicas para tudo isso, mas o mais importante é que Jesus continua trabalhando, o Pai continua trabalhando, agindo, criando e recriando o mundo, o Filho também, e eu e você precisamos trabalhar muito, deixar Deus trabalhar o nosso interior, que saímos da paralisia, da cegueira, para completarmos a obra da criação de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.